O título da mensagem é: Para que ter o Espírito de Deus? Para que ter o Espírito de Deus? Tem vários motivos por que nós devemos ter o Espírito de Deus. Vários motivos. Mas vamos falar de um aqui que é muito importante. Esse é muito importante. Aqui na igreja você tem que me dar ouvido, em casa quem me assiste é a mesma coisa. Você quer ganhar a sua família, você quer trazer a sua família para a igreja, você quer fazer com que a sua família se torne uma bênção nas mãos de Deus. Então já começo a dizer que você tem que ter o Espírito de Deus de verdade na sua vida. Mas com esta unção que eu vou falar aqui agora. Porque existe uma coisa que eu estou estudando esses dias, eu tenho estudado, que é importante. Ele nos diz no livro de Isaías, nós vamos ver aqui, Isaías 55, versículo 11. Ele diz: a minha palavra vai e não volta vazia. Qual palavra? A de Deus. Não é a minha do Luiz, não é a sua do José, não é a sua da Maria. Infelizmente, quando nós vamos pregar, ou queremos pregar para os nossos familiares, nós geralmente damos aquilo que temos em mente e dentro de nós. As nossas vontades, nossos desejos, o querer que está dentro de nós, mas nunca aquilo que Deus está dizendo, que Deus diz na sua palavra. Aí é difícil de vir a conversão. O que aconteceu com você? Se você é uma pessoa convertida de verdade, que às vezes você está convencido de que Cristo é o Senhor, mas se você mudou, foi transformado, conversão, a palavra de Deus verdadeiramente entrou no teu coração, você quer que o seu familiar, alguém da sua vida, também mude. É necessário você ter o Espírito de Deus para isso. Como alguém teve o Espírito de Deus e pregou para você. E quando se tem esse Espírito, que não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. Eu trouxe uma coisa aqui importante. Você que anota a mensagem, existem vários motivos para que se deve ter o Espírito de Deus. Mas eu pus assim, uma observação primeiro. O Espírito de Deus não é pregador. O Espírito de Deus, ele não é pregador, mas consolador. Orientador. Ele consola, orienta, ajuda, apoia, mas pregar ele não vai pregar. Jesus era pregador. Jesus, quando estava aqui, ele pregava a palavra. Mas quando ele foi, ele disse: eu vou, e quando eu for, eu vou rogar ao Pai para que envie o outro Consolador. Jesus também consolava, mas ele pregava. E o Espírito de Deus veio para consolar, para ajudar, para apoiar, orientar. Ele não vai pregar. Quem prega somos nós. Mas não é porque o Espírito não é pregador, não prega, que ele não possa levantar pregadores. Ele pode levantar. Ele pode fazer de você um grande pregador da sua casa. Você pode não ser um pastor de altar, de igreja, mas você pode ser um grande pregador, grande pregadora da sua casa, do local onde você trabalha, se você tiver o Espírito de Deus, que a palavra do Senhor diz. Vou repetir, não é o espírito do mundo. Que espírito do mundo você está falando? 2 vezes você falou.
O espírito do mundo é o espírito de confusão. Há pessoas que têm o espírito do mundo, que ela tem a confusão com ela. O espírito da mentira. Em vez de ela pregar a verdade, ela prega a mentira. Em vez de ela trazer a união, ela causa separação, desunião. Espírito do mundo. O Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus de verdade, o Espírito de Deus vai também consolar você e orientar você a pregar o Evangelho. Não se pode receber o Espírito de Deus para dizer que tem. Se recebe o Espírito de Deus para fazer a obra de Deus. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Você está aqui na igreja, abre o coração, aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, recebe o Espírito de Deus na sua vida. Aí depois o recebe em forma de batismo. Aí você tem o Espírito de Deus e sai anunciando para todo mundo: eu tenho o Espírito de Deus. Não é para sair anunciando. Quem recebe o Espírito de Deus, recebe para ser usado por Ele, para fazer a vontade de Deus, na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Pastor, o senhor falando isso aí, então está me faltando o Espírito de Deus, porque eu não sou de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, eu não sou de pôr a mão assim na massa. Quem recebe o Espírito de Deus, recebe também a vontade de fazer a obra de Deus, a vontade do Senhor. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É a vontade de Deus, a vontade do Espírito de Deus. Você está no trabalho? Está lá trabalhando. Mas você tem o Espírito de Deus com você. Você não fica quieto. Você quer dar nem que seja uma vírgulazinha do amor de Jesus. Você está em casa, assistindo televisão, fazendo qualquer coisa, dá aquela vontade. Tudo isso é o Espírito de Deus. Ele não prega, mas Ele leva você a pregar. Ele leva você a fazer a obra de Deus. Mas eu não faço nada disso. Bem, está te faltando algo. Para que ter o Espírito de Deus? Só para dizer que tem, igual um chapéu? Você vai lá e põe um chapéu, põe a roupa e diz: eu tenho, eu comprei, agora eu ponho na cabeça, eu visto, tem um relógio, todo mundo vê o seu relógio. O Espírito de Deus não é enfeite. O Espírito Santo de Deus, o caráter de Deus, quando você o recebe, recebe para ser usado por Ele. Eu sempre falo aqui de Mateus 4, quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, no capítulo 3, e no capítulo 4 diz que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. A partir do momento em que você recebe o Espírito de Deus, Ele vai aqui usar você, seja para a direita ou seja para a esquerda. Por isso que eu gosto de falar isso aqui. Uma pessoa que diz: eu sou de Jesus, quem é de Jesus não fica fazendo o que quer, o que bem quer, o que pensa, ou o que os outros pensaram. Começa a fazer aquilo que Deus quer. Se eu perguntar aqui quem é de Jesus, você vai levantar a mão. Aí eu vou perguntar: você anda fazendo a vontade de Deus ou a sua? Ah, de Deus. Centenas de pessoas estão me assistindo. Mas é a de Deus mesmo? Porque a de Deus, ela não se confunde. Ela não vive dividida. Reino dividido não subsiste. A vontade de Deus é uma só. Quando você recebe Jesus, recebe o Espírito de Deus, você não fica fazendo coisas que um carnal endemoniado faz. Tem o Espírito de Deus? Tem. Então pode ter certeza que nós vamos ter grandes pregadores aqui.
Olha que coisa bacana. Quem recebe o Espírito de Deus, também o recebe para, que eu disse alguns motivos. Quem o recebe, recebe também para pregar, fazer a vontade de Deus, pregar a palavra. Não é para ficar como um enfeite, um adorno, um brinco, um colar, uma pulseira. Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém? Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha para mim, igreja. Muita coisa pode acontecer numa unção, bem como o Espírito de Deus na vida da pessoa. O Espírito de Deus está sobre mim. Por que ele está? Porque Deus me ungiu para isso. Deus me ungiu para receber esse Espírito. Não foi para receber, só receber, pronto, não. Aqui no livro de Isaías está escrito: eu recebi esse Espírito, essa unção, esse Espírito, eu recebi para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ele não me deu o Espírito para dizer que eu tenho. Ele me ungiu para receber o Espírito. E na hora que eu recebi esse Espírito, eu não recebi para dizer que tenho. Então, veja só, meu irmão, minha irmã, isso é coisa do ministério da Igreja da Graça, sem querer desfazer de qualquer outra igreja. Você faz parte do ministério da graça, você recebe a unção da palavra de Deus. O Espírito de Deus está em você, a coisa é automática, você já quer falar de Jesus. Mas não é falar de você, e nem falar daquilo que você tem em mente. Quem tem esse Espírito, conforme está escrito em Isaías 61:1, não fala de si, não fala do que tem em mente, pois não recebeu uma unção e o Espírito para pregar a sua vontade, mas sim para fazer a obra de Deus. Repare que ele diz: eu fui ungido, aí na unção recebi o Espírito de Deus, para pregar boas novas, boas notícias. Eu não fui ungido e recebi o Espírito de Deus para falar daquilo que bem eu quero, mas sim para pregar o que Deus quer, as boas novas. Você que está sentado em casa, você diz: pastor, agora eu vou descobrir por que quando eu falo com o meu familiar, ele não me atende. Está me faltando essa unção? Está me faltando receber esse Espírito? Porque na hora que eu recebo o Espírito de Deus, da minha boca vai sair aquilo que o Espírito de Deus manda eu falar. É diferente de falar em línguas. O Espírito de Deus concede você falar em línguas estranhas. Aqui não, o Espírito de Deus põe as palavras na sua boca. Foi o que ele disse, Jesus disse para os discípulos. Os discípulos falaram: mestre, como é que nós vamos pregar? A gente nunca pregamos. Vamos encontrar o povo e vamos falar o quê? Jesus disse: vão, pois o Espírito há de colocar as palavras em vossas bocas. Ele não vai conceder, ele que vai te colocar, vai colocar as palavras certas. Quais? A palavra de Deus. Como é que o senhor prova esse negócio para a gente? Isaías 55:11.
55:11, você está no 61, volta um pouquinho, 55:11. Devemos saber que ele vem através de uma unção, primeira coisa que devemos saber. Como isso? Repare que quem tem o Espírito de Deus prega desta maneira. Você pode ganhar seu familiar, igreja. Primeira coisa, a unção para receber o Espírito de Deus. Recebeu esse Espírito? Recebi. Então você não vai falar o que você pensa, o que você quer, o que você imagina. Você vai falar o que está escrito. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Aleluias. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então ele põe em nós esta palavra, pura, nua e crua. Ela sai de você, que ele que dá essa graça. Na hora certa, no momento certo, você está vendo o seu familiar, o diabo está pintando e bordando, você diz, eu vou dar um basta nisso. Você tem o Espírito de Deus. Em todos os anos que eu estou na igreja, eu vejo aquelas mães falarem, eu prego para o meu filho, pastor, ou prego para o meu marido, ou prego para a minha esposa. Eu falo para eles. O que você fala? O que você prega? O que é que você prega mesmo? O que é que você fala para eles? Eu falo para eles que Jesus é o caminho. Isso ele já sabe, mas ele não aceita. Talvez ele não aceite porque ele não foi explicado tão bem que Jesus é o caminho. Vocês se lembram um caso que eu já contei aqui algumas vezes, daquela mulher que ela disse que o marido dela tinha o carro sempre na oficina e vivia quebrado? Falei, por que a senhora não fala para o seu marido a palavra de Deus, que isso é um demônio, devorador, cortador, migrador e destruidor? Que em Malaquias capítulo 3, versículo 11, por amor dos dizimistas, ele diz, repreenderei o devorador. E a senhora mostrar para o seu marido que o que está acontecendo na sua casa e na vida dele é um devorador, e Deus está impossibilitado de ter que abençoá-lo, porque ele dá a vez ao mal, permite, concede, aceita, faz acordo com o mal e recusa o Senhor Deus e fecha o ouvido para a voz de Deus. E o homem que se fecha para Deus, Deus não pode fazer nada. A senhora não mostra para ele a verdade. Nua e crua, rasga o verbo. A palavra de Deus não pode ser pregada com medo. Deus não nos dá um espírito de covardia. A palavra de Deus não pode ser pregada com receios. Se eu falar para ele, esse negócio aqui que está no meu coração, pode ser. Mas que negócio é esse? Se Deus está mandando. Não é o Espírito de Deus que está em você, que está mandando você pregar essa verdade? Mas só que ele é tão durão. Dizia ela para mim, pastor, eu não conheço meu marido. Se o senhor conhece, minha irmã, pastor, meu marido, minha irmã, meu marido, pastor, a senhora já falou? Não, então vai falar, minha irmã. Não o que eu digo, não o que ela tem em mente, mas o que a palavra de Deus diz. Quem recebe essa unção para ter esse espírito que prega as boas novas, a palavra, a verdade, ele diz que quando a palavra vai, ela vai lá e faz o que lhe apraz, quando volta já vem prosperando. O problema é que quando é mãe, às vezes não entra a palavra de Deus. Quando é mãe ou pai,
não entra o Espírito de Deus. Entra o sentimento de mãe, o sentimento de esposa, o sentimento de marido, sentimento de vó, de vô. Você quer o bem do marido, o bem da esposa. Você está ali como marido, como esposa, e não como alguém que tem o Espírito de Deus. Você está ali como mãe, e não como alguém que tem o Espírito de Deus. Porque às vezes, como parente tal, você dá passo para trás, você recua em ter que falar certas coisas. O Espírito de Deus não recua. Quem tem o Espírito de Deus não recua, avança. Você diz, eu tenho o Espírito de Deus, pode ter certeza, ele não recua, ele avança. Você que recua. Você acha que tal coisa não pode, sabe lá o que vai ser a reação dele? Pilatos estava do lado de Jesus Cristo e disse, vem cá, é verdade que você é o rei dos judeus? Fala para mim aí. Você é ou não é? A maneira que Jesus falou, Pilatos podia ter dado uma bofetada em Jesus. Tu disse. Eu não estou falando nada. Já deu uma só que já corta tudo. Você diz, eu não sei falar desse jeito. Quando receber o Espírito de Deus, vai poder falar de uma maneira que você vai ficar abismado e abismada. Quem tem o Espírito de Deus não recua. Prega do jeito que Ele está mandando. Ele não permite que você fale tal coisa. Ao contrário, Ele põe as palavras na sua boca. Ele diz, é essa aqui que você vai falar. Você diz, não, essa é muito pesada. Que negócio é esse? Então você não tem o Espírito de Deus. Porque quem o tem, prega rasgadamente, da maneira dele, em que ele dá. Por isso que tem gente que tem medo até de se tornar de Deus, porque sabe que vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, e da sua boca vai sair como labareda de fogo, vai sair só chama de fogo, e ele vai dizer, o negócio está pegando fogo lá em casa, é para pegar mesmo. O Espírito de Deus é fogo. Aleluia. O Espírito Santo não é a derrota. Se você quer ganhar a família para Jesus, creia no recebimento do Espírito, abre parênteses, capacidade. Fecha parênteses, capacidade de Deus. E quando começar a pregar para os seus, a resposta virá. Aleluias. Fiquem de pé todos. Você tem que hoje falar, Jesus, me unja com esta unção que diz Isaías, para eu receber esse Espírito e ir com tudo. Minha casa, o que é meu, não ficará à mercê de ninguém. Agora tem uma coisa, igreja, vou repetir. Não pregue o que você tem em mente, não pregue o que você quer, não pregue aquilo que você acha que é bom. Você tem que pregar aquilo que o Espírito de Deus está dando. Igual Jesus falou com os discípulos. E o que nós vamos falar? Senão ele vai chegar lá e vai dizer, pessoal, bom dia, irmãos, amigos, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro, Tiago, João. Eu era pescador. Vou ensinar vocês como é que eu pescava. Pedro, não é nada disso não, rapaz. Fica na sua aí e só receba o que eu estou te dando, esta unção, de você receber esse Espírito, e na hora que você abrir a boca, Ele vai colocar as palavras e você vai ver só. Quando Pedro se arrependeu mesmo, no livro de Atos dos Apóstolos nos relata
que quando ele começou a pregar com esse espírito, quase 3.000 almas se converteram numa tacada só. Ele, pessoal, já começou a falar tudo que o Espírito de Deus mandava, e o pessoal, eu quero aceitar esse Jesus. É diferente. Você hoje tem que falar com Deus, eu quero isso, pois eu não quero a minha casa, a minha família, o que é meu, à mercê do mal. Eu quero sair daqui e chegar em casa, encontrar o meu familiar, e a palavra que sair da minha boca, que venha a ser a palavra de Deus, e como está escrito que ela faz o que lhe apraz e prospera, não volta vazia. Então o querer de Deus é que aquela pessoa do Espírito de Deus se converta, que mude, porque é fácil, gente. O querer de Deus, repetindo, é que aquela pessoa se converta, e a pessoa só se converte pela palavra de Deus. Tudo indica que a palavra não está chegando lá. Então, Senhor, eu quero ser um instrumento para a palavra chegar lá. Não a minha. Tu tens a liberdade de me usar. Pode me usar. Agora, Deus vai te perguntar, posso mesmo? Se você falar, sim, o Senhor pode, Ele vai te perguntar de novo, posso mesmo? Você vai dizer, Senhor, claro, Tu sabes todas as coisas. Lembra do Pedro? Tu sabes todas as coisas. Ele vai dizer, então eu vou te usar e não reclame. Às vezes você vai estar numa festa de aniversário, 15 anos da sua sobrinha, toda ela de branquinho, com vestido para dançar, e você vai fazer parte da dança, a valsa de 15 anos, na hora alguém pega e diz, vamos fazer aqui, de cortar o bolo, sei lá o que mais, nós vamos fazer uma oraçãozinha rápida, ou ninguém vai fazer, e o Espírito de Deus diz, é contigo. Você diz, Espírito Santo, o Senhor não faça isso, aqui é uma festa de 15 anos, eu te perguntei se eu podia te usar, você me respondeu 3 vezes que podia, e comigo não tem negócio se é festa de 15 anos, se é de 18, se é enterro, se é casamento, seja lá o que for, o Evangelho tem que ser pregado em todo lugar. A Bíblia Sagrada não diz aonde tem que ser pregado. Foi o que eu falei aqui para alguns pastores, para os meus auxiliares. Jesus não mandou fazer culto. Jesus não disse, ide por todo mundo e fazei culto. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos. E é o que eu vou fazer hoje aqui, daqui a pouco. E ele não disse aonde, ele disse todo mundo. E quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus usa em qualquer lugar, a todo momento, porque estamos aqui nessa vida para fazer simplesmente a vontade dEle. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus bem alto. Em nome de Jesus, feche os seus olhos.